Bom dia a todos. Eu sou Carlos Vinícius, sou mais um episódio do nosso Cash. Hoje, nosso tema aqui é muito interessante, chamado Direito Animal e o Cabo do Cão Orelha. Hoje, com a presença também do meu amigo Roxo aqui ao meu lado, João. E eu peço, João, por favor, faça fazer a apresentação das nossas convidadas. Hoje, nesse episódio, nós contamos com a presença das profissionais Ana Clara, médica veterinária da Policlínica Veterinária do Unifaa, e a professora Ana Luísa da Rocha, professora, pesquisadora e doutora também da nossa faculdade, o Unifaa. Nos últimos anos, a forma como a gente enxerga os animais tem mudado muito. Recentemente, um caso que chocou muito o Brasil foi o caso do cão-orelha, que trouxe à tona debates importantes sobre os maus tratos, responsabilidade e o papel do direito na proteção do direito dos animais. Então, antes de a gente entrar, obviamente, no tema, eu peço que cada um possa se apresentar, além de tudo que o João já falou. Pode começar. Oi, gente, bom dia. Eu sou Ana Clara, sou médica veterinária, formada já há 2 anos, trabalho aqui na Policlínica Veterinária. Atualmente sou pós-graduada aqui também em Clínica Médica de Pequenos Animais e agora estou cursando a pós de Dermatologia Veterinária. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu sou Ana Luísa, eu sou docente com muito orgulho aqui da Unifaa há alguns anos. Eu sou formada em Direito, mestre em Ciências Sociais e também doutora em Ciências Sociais, além de estar fazendo uma pós na FGV também sobre Direito Tributário. E eu leciono matérias principalmente de Direito Público, inclusive Direitos Humanos e dos Animais. Muito bem-vinda, professora, obrigado pela presença. Eu queria perguntar, justamente nesse momento, o João acaba de falar sobre quando os animais eles deixam de ser tratados como propriedade e passam a ter um outro olhar enquanto sociedade assim, para eles. E que ponto a gente passou a observar isso e qual impacto isso traz para a gente? Se eu pudesse definir, o João bem sabe, né, foi meu aluno, eu gosto muito de antes de que a gente trate, o direito tem uma tendência, né, a tratar mais propriamente das normas escritas, mas eu gosto de falar, antes de mais nada, do fenômeno social que gera isso. Se a gente pudesse dizer de um momento, né, quando eu estudo muito, né, direito e moral, mas a gente vinha na Idade Média, de uma concepção em que tudo se sustentava na religião. Seja bondade, por que ser bom? Por que ser moral? Porque tem um pós-vida. Só que com o início da modernidade ali no século XVII, quando a gente fala de iluminismo, de Revolução Francesa, revoluções americanas, a concepção muda um pouco e as pessoas começam a se perguntar, bom, com o racionalismo, o desenvolvimento do racionalismo, eles começam a falar, será que Deus é o sustentáculo de tudo? Será que a gente pode basear toda a nossa norma, tudo se baseia em Deus? E a ciência começa a se desenvolver também. Então, com o início da modernidade no século XVII, começa a se questionar os parâmetros, se a gente devia sustentar toda a nossa moral ser bom só por causa de Deus. Então, começa a se afastar a religião como sustentáculo da sociedade e vai se substituindo isso pela racionalidade. E aí, principalmente com o iluminismo, surgem correntes que todo mundo conhece um pouquinho, que mesmo que não tenha estudado no direito, estudou em história, que é o Rousseau, o Kant, Locke, Montesquieu, todas essas pessoas estão tentando responder a mesma pergunta. Sobre o que pode ser fundada as normas, o direito, a moral, por que fazer o bem, por que a gente tem que respeitar normas, por que não somos, né, animais? Por que nós não nos comportamos? O que nos distingue dos animais? Então, o que torna o ser humano especial? A racionalidade. E nesse momento, todo o sistema de normas se funda sobre a racionalidade. Somos especiais porque somos racionais. E isso nos torna distintos dos animais e é o que faz com que sejamos, então, superiores. E todas as normas se fundam nas necessidades humanas. Só que mesmo dentro dessa racionalidade, tendo o homem como centro e medida de todas as coisas, então afastando animais, né, inclusive mulheres também nessa época, escravos, nem todo mundo era humano igual, né? Mas afastando os animais, tem um cara que se distingue, que é o Jeremy Bentham, que cria uma corrente chamada utilitarismo. O utilitarismo diz o seguinte, peraí, eu preciso pensar, que a gente estava pensando nessa época em direitos humanos. Os direitos humanos começam a nascer nessa época. Eles começam a pensar assim, bom, acho que todo homem nasce igual, nasce com os mesmos direitos, já nasceu com direito, nem precisa ser escrito direito, porque ele já nasceu com esses direitos. Começa o germe do direito humano.
Só que o Bentham vai falar, vai fazer uma nota de rodapé que se tornou depois o primeiro movimento de sensibilizar que talvez possa haver outros seres que também tenham acesso a direitos. E aí ele pensa assim: bom, eu não sei se a gente deve basear o nosso sistema na racionalidade. Eu acho que a gente devia se perguntar outra coisa. Será que só tem direito quem tem razão? Será que a gente devia fazer outra pergunta que é preciso proteger aquele que é capaz de sofrer? Então, o Bentham, com a corrente do utilitarismo, com o consequencialismo, ele vai dizer o seguinte: o utilitarismo é aquela corrente que diz, bom, a gente deve maximizar o bem e diminuir o mal, ou seja, numa lógica ali moral, a gente deve fazer o máximo de bem possível e o mínimo de mal. Então ele pensa assim: olha, a minha pergunta agora é: todo aquele que é capaz de sentir deve ter direitos. Então, o germe começa a nascer aí, essa noção de senciência, de sair do animal, de retirar-se essa visão de ser pura propriedade, um ser inferior. Ela vai mudando porque o Bento faz essa pergunta importante: será que eu protejo só quem racionaliza ou quem tem capacidade de sentir? Porque ele ainda faz uma pergunta. E se eu tiver, por exemplo, tem certos animais que são mais desenvolvidos do que uma criança de 1 ano. Então, significa que uma pessoa que não tem razão, ela deve ser tratada de modo subhumano? Uma criança que não fala ou ainda não raciocina, uma pessoa com alguma deficiência cognitiva, um idoso com uma demência. Então, a pessoa que não está dentro dali de todas as faculdades mentais, então ela tem menos direitos, porque esse que é o paralelo, a justificativa da racionalidade. Então, mesmo seres humanos são capazes de não serem racionais. Eles também devem ser menos humanos? Então ele fala, eu acho que a pergunta é outra. No mesmo século XVII a gente já tem o início, talvez, de uma corrente senciente, que precisou de muito tempo se desenvolver como a gente vê hoje, e ainda não chegou no seu ápice, porque o nosso Código Civil ainda hoje trata o animal ainda como uma propriedade. A senciência ela é muito mais reconhecida na jurisprudência do que na norma, né? Então a gente ainda não chegou lá. Mas eu posso dizer que é isso, a gente começa a enxergar aí a corrente animal. Então, isso faz a conexão direta ao bem-estar, aos bons tratos aos animais, né? E, você como profissional da veterinária, o que mudou nessa relação de visualizar o animal como propriedade e a cultura e o modo que o ser humano trata o animal hoje? Eu acho que, assim, há algum tempo atrás, eles eram um cão de guarda, tomar conta de quintal, de fazenda, só viver na coleira e todo mundo achava que uma ração, uma água, estava tudo certo e eles iriam sobreviver. E hoje eu enxergo, assim, na clínica que as pessoas levam falando, olha, cuida do meu filho, cuida do meu neto. É como se fosse um apoio muito emocional nas pessoas. E assim, eu acho que tem que ser assim, óbvio. Não humanizar muito, porque a gente acaba também passando alguns limites. Mas assim, dar qualidade de vida, levar no veterinário para fazer um check-up, vacinação, até porque a gente tem que pensar. Poxa, eu tô com um animal aqui há tantos anos atrás e a gente não dava vacina, não cuidava e tudo hoje mudou. Então ele tem que estar livre de doença, né? Precisa ter o cuidado com isso. Uma alimentação de boa qualidade, não igual eu também já vi muitas pessoas falando, não, come o resto da comida, né? Que muitas vezes é assim. Só que eu acho que isso tudo tem que parar pra pensar, né? Poxa, eu vou levar meu animal no veterinário, vou fazer um exame, vou fazer uma vacinação, vou procurar saber uma ração de qualidade ou uma alimentação natural, que hoje a gente vê muito isso, né? Tem gente que não gosta da ração, mas a gente já tem médicos veterinários responsáveis para fazer essa nutrição natural. Então eu acho que tudo tem que parar pra pensar. Eu moro numa casa grande, eu posso ter um animal de porte médio, porte grande, né? Eu moro num apartamento, eu vou ter um gato que é um animal de porte pequeno, ou um cãozinho que for de um porte menor, ele vai ter o espaço dele, né? Ele vai conseguir viver feliz, vamos, né, colocar assim. E aí muita gente não entende isso, muita gente acha que eu vou adotar um gatinho, só que eu tenho 15 cães na minha casa, e aí será que eu não vou gerar esse estresse pra esse animal? Ou vou colocar um animal de porte grande dentro do apartamento e eu não tenho tempo para passear com ele na rua? Então acho que isso tudo hoje em dia precisa ser pensado antes da gente tirar esse animal, às vezes, de uma ONG que ele tá sendo bem assistido,
né? Ou também comprar um pet. Falando sobre bem-estar animal, você falou agora sobre tarefas, né? Que antes eles eram o cão de guarda, o cão de pastoreio. Mas, por exemplo, cães de tração, eles precisam de um grande passeio, né? Eles precisam gastar a energia que eles fariam. Eles têm que fazer aquela tarefa para poder estarem bem, digamos assim. Aí eu queria perguntar, aonde se relaciona a tarefa que um cão é bom em desempenhar e o bem-estar dele? Então, é um border collie, né? É um animal super inteligente, super inteligente. E aí a gente começa a pensar, eu tenho uma fazenda, eu preciso adquirir um border collie. E você observa que ele faz feliz a atividade dele. Ele pratica aquilo ali muito feliz. Então, assim, eu não vejo problema da gente ter um animal e ele poder realizar ainda como colocar o natural dele. Aham. Outra coisa é eu ter um border collie dentro de uma casa aqui no centro, que eu não vou. Ele tem um quadradinho de quintal, Sim. e aí o máximo que ele vai correr é aquele quintal, ou se tiver uma condição, pagar uma pessoa para passear com ele na rua. Assim, eu acho que eu tiro um pouco, sim, a qualidade, e às vezes eu posso ser muito atarefada, não ter o tempo, e ele vai ficar morando naquele quadrado ali, naquele quintal, só porque eu quero ter um border collie. Então, a tarefa do animal, a tarefa, entre muitas aspas, ela está relacionada diretamente com o bem-estar dele. Sim. Sim, a mesma coisa dos felinos, tá? É óbvio, né? O felino não tem essa questão muito parecida com os cães. Mas você colocar arranhadores dentro de casa, aquelas prateleirinhas para ele conseguir subir. O gato, ele gosta de ter um local mais reservado para ele. Ainda mais se tiver outros animais na casa. Quanto mais alto, ele se sente mais seguro, dependendo se é um cachorro que chegou agora na residência, ele consegue ter assim, não, aqui ele não vai subir, então eu posso comer, posso ficar mais tranquilo. Então, não só, né, os cães, mas os gatos também, a gente observa isso. Hoje, é óbvio, né, um gatinho fica muito mais tranquilo dentro do apartamento, mas a gente precisa colocar brinquedos, arranhadores, para ele desenvolver também o bem-estar dele. Não só uma caixa de areia, um pote de água e um pote de ração. Até porque na teoria do bem-estar animal eles falam, tem 5 liberdades ou dimensões, né? Que eu acho que é o bem-estar nutricional, o bem-estar de saúde, bem-estar comportamental, mental. E eu acho que é do local também, ou seja, que ele tem que ter acesso à comida e à água corretos, que ele tem que ter acesso a veterinário, que ele precisa de um espaço adequado, que ele precisa estar livre de estresse e que ele precisa ter acesso ao comportamento natural dele, que é o comportamental. Ou seja, ele precisa ser reconhecido como um animal que tem necessidade de ser um animal. Então, um border collie que precisa de pastorear, ele precisa ter acesso a correr, a guardar animais. É muito engraçado que eu vejo vídeo, muitas vezes, o border collie pastoreando o gato dentro de casa, porque é o comportamento natural dele. Os meus gatos, né, dentro de casa, é muito engraçado. Eu preciso colocar arranhador em tudo que é canto, tem que ter 1 milhão de camas, tem que ter, tipo, tem que correr com eles para gastar energia. Então, assim, além de tudo, o que você falou de humanizar o animal, muitas vezes a gente também acha que tá fazendo bem, mas tem isso. Tem a liberdade comportamental. Um animal precisa agir como um animal. O bem-estar não significa humanizá-lo, mas deixar ele ter a natureza dele, deixar ele expressar a natureza dele. Então, essa coisa de ser de roupinha, ficar pintando unha, não sei, né? É assim, você restringe, né? Você coíbe o animal de exercer aquilo para o qual ele instintivamente nasceu, né? Então, tem isso. Você já corre? O que a gente vê muito hoje são animais obesos. Porque ele não foi feito para só comer e ficar deitado. Então ele não gasta energia, ele acaba desenvolvendo uma obesidade, que é uma doença, e depois dessa doença ele só vai ter mais outros problemas, doenças articulares por conta de peso. Então, assim, acaba que as pessoas não conseguem pensar que, eu tô num teto, vou comer uma água, Basta isso. tá de certo. Isso bate justamente com a identificação de maus tratos, né? A gente pode colocar isso na seara dos maus tratos. Mesmo com a melhor boa intenção que Sim, ele possa ter, se tira o animal das condições naturais dele, pode chegar à obesidade, a gente tem um problema de maus tratos de certa forma. Uhum. Tem como, qual seria o procedimento, assim, o profissional veterinário ele possa identificar e como agir, se ele está justamente identificando algo relacionado a maus tratos? olha, eu acho que se a pessoa não tem um pet ainda,
O ideal é ela conversar com o médico veterinário para ela conseguir raciocinar qual pet eu vou conseguir adquirir, né? Se eu moro numa casa grande, se eu moro num apartamento, se eu quero ter um pet não convencional, né? O que eu vou introduzir, se eu vou ter tempo, se eu não vou ter tempo, se eu vou adotar e se eu vou adotar um cachorrinho que a gente não sabe se vai crescer, se não vai crescer. Uma pausa na sua fala. Eu queria ter tido essa orientação porque eu peguei uma porquinha da Índia, achando que por causa do tamanho, as necessidades dela seriam super pequenas. E não, ela me dá mais trabalho que as dos gatas. Ela dá muito trabalho. E quando eu peguei no pet, o cara falou assim: ah, não, você pode deixar ela aqui nessa gaiolinha e você só dá ração. E aí eu fui descobrir que é super complicado, tem que dar o equivalente a mato, 80% do peso dele tem que ser em mato, e aí não pode dar qualquer legume, folha verde, e tem que combinar isso com não sei o que, água. Eu tenho que dar vitamina C para ela todo dia, porque senão eles não produzem naturalmente. Tem que trocar o tapete, tem que deixar ela num espaço amplo para ela correr. Gente, dá muito trabalho. Mas E a gente acha que às vezes os bichos. E ele é um animal exótico, eu não sabia. Então, por exemplo, eu não consigo viajar com ela no ônibus, porque as empresas não permitem. Se eu for viajar, eu tenho que ter uma série de documentações que custam muito caro. E eu não tive essa orientação e não pesquisei. Então, tipo assim, mal pra mim. Tira a minha estrelinha. eu acho que assim, as pessoas deveriam pensar melhor. E se já tem aquele animal, acho que a consulta pediátrica, que a gente fala assim, é a mais importante, que aí é onde que eu vou conversar com o tutor. Olha, o senhor tem um Rottweiler, né? É um animal grande, precisa de espaço. Ou o senhor tem um gatinho e tem outro gatinho na casa, vamos introduzir esse outro felino de uma maneira correta, porque também não pode só jogar um outro gato dentro do apartamento sem ter um processo entre os dois. Então, acho que isso tudo na conversa seria o ideal para não chegar no ponto de chegou um animal para mim que ele parou de comer ontem, mas aí a gente vê que ele tá muito magro, já num estado que você fala, não, não é possível que esse animal parou de comer ontem. Ou igual eu tava conversando com ela antes da gente começar. Às vezes uma feridinha e essa feridinha tem uma miríase. E a pessoa fala, mas foi ontem. E a gente para pra pensar, a mosca foi lá e não colocou a larva já. Então tem todo o processo para eclodir, então a gente sabe que não foi de um dia para o outro. Então a gente começa a pegar uns pontinhos e fala, tenta, né, conversar com o tutor, porque às vezes é aquilo, ele quer fazer o bem, quer tratar, mas ele não é orientado. Então essa falta de orientação para o tutor acaba que ele acha que está tudo bem. E aí esse tudo bem dele, ele só vai empurrando, 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 e aí quando vê já chega pra gente um caso muito grave e a gente fica assim, se a gente denunciar, esse animal vai ficar sem um abrigo, ou essa pessoa vai sumir, ou vai levar uma pessoa que deu um jeito nesse bicho, né? Abandonar o animal. Exatamente, ou abandonar. Então, assim, a gente fica assim, fala, não fala, mas em algumas situações eu acho que sim, é preciso falar, porque tem umas pessoas que são muito humildes e acham que tá tudo bem. Então acho que tem que ter orientação, conversar e explicar passo a passo, olha, pode fazer assim, vamos mudar. Porque assim, acaba que as pessoas não sabem, não entendem aonde que pode chegar os maus tratos. Todo mundo acha que é só igual o caso dele. É uma agressão, né? É uma mutilação, essas coisas. Não deixar o cachorro preso o dia inteiro numa colheira no quintal só com um pote de água. Eu acho que um dos problemas que a gente tem como cachorro, né, o animal doméstico, do meu ponto de vista, são pessoas falta de orientação. Que as pessoas, talvez, no banho, tem gente que já conversou comigo que dar banho com sabão em pó é tranquilo, o cachorro não tem problema nenhum. Detergente neutro, sabão de coco. O sabão de coco é o menos pior. É o menos É pior. o menos pior. E aquelas condições também que o cachorro de apartamento ou de casa com quintal, que as pessoas lavam o quintal com cloro, com tudo mais. Uhum. Se envolve doença mínima é da otite. Viu, Valor?
Algumas pessoas não sabem, mas Pode é o que eu ia falar agora. O cloro, quando entra em contato com a urina, ele gera um gás que é um composto tóxico, tanto para você quanto para o animal. Então a pessoa está se intoxicando fazendo isso. Falando sobre a sua pergunta, sobre o seu comentário e sobre o que você tinha falado na resposta, é, em relação à vivência da pessoa, principalmente pessoas mais antigas, mais de idade, ele já tem um comportamento, principalmente da área rural, que já trata com animal, já viu muitos animais morrerem, assim, já leva aquela coisa no natural. Para esse tipo de pessoa, quando ele acaba cometendo maus tratos por negligência, mas para ele aquele é o normal, como a gente lida com esse tipo de situação? Que é a cultura que a pessoa viveu ali sempre. Aqui a gente tem muito isso, se é uma área mais rural do que como se fosse no centro do Rio de Janeiro. E aí a gente acaba conversando muito, porque a gente pega muitos, às vezes, animais que ficam em fazenda, né? Animais que caçam, por mais que seja proibido, mas animais que caçam. E aí acaba que, não, mas sempre foi assim. A gente tenta conversar, e aí dependendo, né, assim, a gente já pegou em que ele tinha leishmaniose e era uma pessoa antiga que não conseguia entender que era uma zoonose, que podia passar para os outros animais. E acabou que realmente esse a gente precisou denunciar mesmo, porque passava além, né? Assim, ele estava sofrendo de maus tratos, mas ele tinha uma zoonose. E aí seria um problema de doença pública para todo mundo. E assim, acaba que tem pontos sim que a gente tem que conversar, mas tem pontos sim que a gente tem que denunciar. A gente fica com o coração apertado, porque é aquilo, a gente, às vezes, a pessoa vai perder o animal, esse animal vai para uma ONG, ou até a pessoa mesmo não vai querer cuidar e pode abandonar, mas não tem muito o que fazer. Em questão de zoonose, quando a gente pega os maus tratos, ou com leishmaniose, que a gente vê muito pela região, ou até mesmo esporofilose com os felinos, não tem opção. Tem que denunciar, tem que tentar conversar e tentar tratar. Se a pessoa não conseguir entender, a gente precisa procurar um órgão público para intervir, porque vai gerar um problema muito maior. Entendi. Preciso mais educação, porque o que eu tenho visto recentemente, infelizmente, são casos, principalmente para animais de tração, cavalos, né, equinos em geral. Eu vi uns casos terríveis, eu nem estava procurando, mas eu vi sem querer casos de tipo assim, o animal subnutrido, levado até as últimas forças, e quando o animal não consegue mais se levantar. Isso eu vi recentemente, aconteceu no ano passado, numa cidade pequena, não vou citar. Mas o dono, depois da exaustão que ele levou, um animal que não era alimentado, as suas patas foram cortadas e o animal estava vivo ainda. E a gente pode conversar, sobre a questão da impunidade, mas assim, eu vejo muito isso também, porque isso também está fundado em uma visão que é a instrumentalização do animal. O animal é tido como exclusivamente um instrumento. Então, se a gente pudesse chegar a modificar a mentalidade, e olha que as pessoas antigas, eu não me deparo tanto com isso, de pessoas antigas, elas tendem ainda assim, não, qualquer coisa ele come aqui, mas a crueldade, eu tenho visto mais as pessoas, na verdade, mais novas. Sim. Eu também, a gente observa bastante, porque acaba que entra assim, ai não, eu adoro pet, eu adoro cão, gato, e aí ela meio que vira um pouco acumuladora. Que a gente tem muito problema com pessoas assim, que acham Também é maus tratos, que né? tá tirando o animal de algum lugar e vira acumulador. E aí, quando vira acumulador, a gente tem um problema enorme. Porque aí a pessoa tem 15, 20 e ela não tem um local Adequado. adequado, um canil, e às vezes fica, sei lá, dentro de um quarto, né? Tem uma sala, vamos colocar todo mundo ali, e aquilo ali só gera estresse para todos os animais que estão ali. Então, tem que ser muito bem orientado. Eu acho que falta muito falar sobre isso, porque pra mim é muito claro isso. Tanto uma pessoa idosa, minha avó, minha avó tem 80 anos hoje, ela pegou tanto essa fase antiga, a gente teve o cachorro, que era o cão de guarda, mas ela já tinha uma mentalidade diferente na época, mas eu via como eles tratavam, tipo aquela coisa, fez xixi no lugar errado, esfregava a cara do bicho ali. Então tinha essa questão de, tipo assim, o animal não fica na cama, não fica dentro de casa, tinha essas limitações. Então, ele era um secundário, entendeu? Ele tinha lá as coisas dele. Mas eu acho que é a educação que faz evoluir, né? Enquanto eu tive com a minha avó, eu fui conversando com ela sobre essas coisas. A gente teve animais ao longo da vida. E a minha avó se apegou tanto
a uma gata específica. A gente teve vários gatos ao longo da vida. Ela faleceu recentemente, depois de 15 anos. Minha avó fez questão de abrir o túmulo da família e enterrá-la lá. E colocou a fotinho dela no túmulo do lado do meu avô. Porque para ela foi tão importante quanto um ser, porque ficou com ela, guardando ela todos esses anos. E eu acho que hoje em dia tá muito assim. E muitas pessoas às vezes saem de problemas assim, depressão. Muda a vida. Muda a vida. Eu acho que o fundamento é certamente a conscientização de conversar sobre condições dos animais. Eu acho que falta muito isso, porque eu acho que o fundamento dos maus tratos é a instrumentalização, é a visão como o animal, que, assim, alguns autores vão chamar de especismo, que é um outro tipo de preconceito. Tal qual o racismo e o sexismo, eles vão falar assim, a forma como você trata o animal é outra forma de preconceito, porque qual é a justificativa que você tem para tratá-lo de modo distinto? Qual é? Entendeu? Para diminuí-lo como ser. Então, né, é curioso que a gente não consegue achar nenhuma justificativa a não ser a racionalidade, que também é completamente arbitrária, para justificar o tratamento que a gente dá aos animais hoje. Então, eu acho que o fundamento disso tudo é a instrumentalização do animal. Uhum. Perfeito. Prosseguindo então com o assunto, falando sobre o gancho que vocês falaram sobre a questão da crueldade nas pessoas mais recentes, o caso do cão orelha foi cometido por adolescentes de classe alta, financeiramente falando. Sim. Então, como que vocês veem essa situação da crueldade na infância especificamente, ali nos primeiros momentos da vida, de 0 a 20 anos, digamos assim? Eu acho que do ponto a gente pode discutir também, eu acho que é preocupante porque eu vejo análises que falam sobre isso, né? E é engraçado que longe o Kant já falava, né? Se você maltrata um animal, isso diz bastante sobre você, né? Tratar uma pessoa, né? Então é isso, a Exato. preocupação mais recente é os maus tratos a animais são os primeiros indícios de violência num sujeito que normalmente chega até a violência humana. Que aí é provavelmente onde vai se preocupar verdadeiramente, né? Sim. Mas, por exemplo, teve um caso recente que eu fiquei chocada, que era uma moça que pretensamente era uma protetora de animal. Exatamente, em que ela, né, pegava os animais e matava. Então, só chegou num caso relevante porque foram mais de 20 animais mortos, né? Então, eu acho que esse indício da violência animal não deve ser tido como, se matou o animal, futuramente matará humanos. Então, aí que a gente tem que se preocupar por que futuramente matará humanos. Primeiro que tá errado, deveria ser um fim em si mesmo. Não deve matar absolutamente ninguém. Bom, Mas, para aqueles que ainda têm essa visão instrumental, isso vai chegar necessariamente num futuro violento. E pode não ser. Se ele enxerga o animal como um ser fraco, bom, se ele é um ser fraco, se ele é um instrumento, eu posso violar. Quem que será a próxima vítima desse sujeito? Quais são as pessoas vulneráveis na sociedade que ele vai atacar? Por que muitas vezes a gente vê atos de violência contra uma pessoa da rua, uma pessoa em situação de rua, uma mulher? Você pode ver. Não estou falando um dado científico, não. Eu estudo psicopatia porque é um passatempo meu. Você vê, né? Normalmente, um dos pontos que eles adequam lá no CID de medicina, que eles olham, é um passado de violência contra animais. Porque essa crueldade fala muito sobre o senso moral dessa pessoa. Que ela não tem ali muito, nem biológico, nem moralmente, um freio que a faz não ter nenhum tipo de empatia com a vida, nem valor e nem empatia com a vida. aham. Então, atos de violência, essa pessoa ela é uma pessoa violenta. Principalmente quando você vê o nível de crueldade que aconteceu, por exemplo, no caso Orelha, que é chocante, e eu vejo muito frequentemente, a gente viu o animal que, né, teve suas pernas amputadas, né? Outros casos de violência, cachorro manchinha que teve, não é? Fizeram Pitbull. Ele também Perdeu sua tia. perdeu as patinhas. E em cima desse gancho, surgiu então uma lei justamente nesse sentido de proteção, ó, de aumento aí de 2 para 5 anos, justamente em crimes nesse sentido, para poder ter uma proteção e talvez diminuir esses casos que aconteçam. A gente tem durante sei lá, esse momento que vem aparecendo essas coisas, alguns exemplos. Tem um projeto de lei que está no Brasil agora, que a gente está falando muito de animais domésticos, né? Mas a gente não tem só os animais domésticos. Tem os animais silvestres também. O projeto de lei hoje que está tentando passar é que todas as rodovias, sejam por concessionárias ou pelo próprio Estado, possa ter um local adequado para passagem do animal, que seja subterrâneo, ou seja, abaixo das estradas, ou aéreo, justamente porque aumentou drasticamente o índice de atropelamento.
pouco tempo tivemos um caso em Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, de uma onça atravessando a rodovia, ela com as patas traseiras quebradas, porque foi atropelada talvez por um caminhão. E isso chamou, e a sociedade brasileira ele tem ele só percebe que alguma coisa está errada e a gente precisa mudar, a mídia pega e transforma isso, como o caso Orelha, ou dessa senhora que ela parecia ser alguém que cuidava, estava preocupada com os animais, e na verdade ela tinha uma grande necessidade de matá-los. E só foi descoberto porque uma ONG colocou um detetive particular. Foi o Estado, ele não tem a capacidade de identificar isso. Colocou um detetive particular, ao momento que ela viu que os animais entravam para doação, e a ideia dela era cuidar, que depois eu vou doar. E depois disso, foi observado pelo detetive que ela, assim que entrava o animal, saiu uma bolsa, um saco de lixo, que ela colocava no vizinho. Não era nem na casa dela, já colocava no vizinho. Quando o detetive foi lá abrir, viu, olha, tem animal aqui morto e alguns remédios que auxiliaram ela para isso. E ela foi o primeiro caso de alguém preso. Por quê? Porque a mídia cobriu amplamente, porque foi um caso extremo, porque foi uma quantidade enorme de animais. Comentar agora. Tanto o caso Orelha quanto esse caso são casos espetaculares, são casos que dão uma grande mídia. Sim. Mas o problema é que existem, como a gente tinha falado agora, vocês explicaram, que são casos de maus tratos básicos, do tipo privar o animal das próprias necessidades. E ninguém vai ver uma notícia, tipo, não vai ter um grande lucro em uma notícia que fala que alguém deixou o cachorro comendo só uma vez a cada 3 dias, sabe? As pessoas não vão ter uma comoção pública muito grande. Então, isso é uma questão muito mercadológica sobre as notícias que acabam se falhando. Imagina para um motorista ali que vê o animal como objeto na pista, algo que estava atrapalhando a chegar até o meu destino. Aí atropela um cachorro, um gato, qualquer outro animal de qualquer espécie e fala, simplesmente atropelei, aconteceu. Eu estava passando, uma ave desceu, não conseguiu subir a tempo e foi atropelado. Olha que coisa linda. E existe também em São Paulo um projeto de lei que vai fazer essas pessoas que atropelam animais na rua paguem por isso. Porque você imagina como é que você vai deixar um animal voltar ao ambiente dele se ele não pode andar com suas próprias patas, por assim dizer. Exatamente. Pet não convencional é pior ainda do que os do para voltar pro ambiente. Imagina uma onça voltar pro ambiente, não é impossível. Meus pontos são esses. Hoje a gente tem uma proteção que eu acabo amarrando alguns pontos que vocês falaram. Primeiro, né, sobre a lei, sobre a negligência e sobre os animais domésticos. A gente tem hoje a lei 9.605 de 98, que é a lei de crimes, né, ambientais. E aí, dentro, porque muita gente fala, a lei de maus tratos. Não é. É uma lei que fala sobre crimes ambientais. E dentro dessa lei a gente tem um artigo específico, 32, que vai tratar sobre o maus tratos dos animais. Então, hoje, na nossa legislação, o que tem específico sobre animais? Tem a Constituição no 225, que vai falar sobre, né, essa necessidade de não tratar com crueldade o animal, e a gente tem, né, nos crimes ambientais, o artigo 32, que fala, né, e aí começou com uma pena ridícula, que era a detenção de 3 meses a 1 ano mais multa pelos maus tratos, aí depois vem a Lei Sanção, de 2020, que é o caso do cachorro que faleceu, foi na viagem, né, se eu não me engano, ou foi o... Não, Eu não me recordo. só acho que é o Pitbull que teve. Foi o Pitbull, é verdade. Desculpa, eu confundi os dois. E aí ele incrementou a pena para algo mais significativo, que foi, né, a gente passar a detenção para reclusão, né, que antes era só um TCA, um termo circunstanciado. Aí depois se passa, né, a uma norma que aumenta essa detenção, essa reclusão de 2 a 5 anos, mais multa, mais perda da guarda, e aí vira um inquérito, que aí é passível de ser periciado, por exemplo, por um médico veterinário para gerar provas e tudo mais. Então a gente teve esse incremento de fato, só que o problema aí você tem outra questão que é qualificadoras, né? Se for contra cães e gatos, né, isso aí ainda pode ser uma qualificadora, aumentando a pena de 1/6 a 1/3. Só que aí a gente tem 2 problemas nessa lei. Primeiro, ela não define o que é maus tratos. Então, a negligência, que é a principal forma de maus tratos que a gente tem hoje, porque você deve perceber muito mais a negligência do que um ato, né, omissivo, violento contra o animal, né, deixar ele no sol, deixar ele preso, deixar num espaço ínfimo, não dar alimentação adequada, não cortar o pelo do animal, que é um animal de pelo longo. Então, uma série de coisas, ela não está, porque a norma não definiu o que é maus tratos. Foi necessário o Conselho Federal de Medicina Veterinária dizer, olha, maus tratos são tanto os atos de crueldade que são uma ação,
como a negligência, né, as omissões. Só que o problema é que essa é uma resolução, então ela não é vinculativa. Ela vai ser muito mais utilizada na hora que um juiz for, né, perceber, tentar adequar aquilo como um maus tratos, pode ser que ele utilize, mas ela mesma não tem força vinculante. Então a gente ainda tem esse problema, né, da negligência, é a pior forma, e ela ainda não é necessariamente tipificada na norma. E pior ainda, eu acho que a gente fala, tem essa distinção muito grande da proteção do animal doméstico para o animal de produção, o animal, né, que é um animal de grande porte. Então, esse sujeito também, o animal silvestre, ele fica um pouco mais secundário, porque você vê, a qualificadora fala especificamente de cães e gatos, né? Então, o animal doméstico, como a gente tem humanizado ele fica mais próximo do humano, mas o outro animal é outro tipo de animal. Aquele eu posso comer, aquele eu posso explorar, e esse aqui não, é meu filho. Então, a norma ainda faz essa distinção que eu também não entendo, né? Porque, por exemplo, no animal de produção, a violação de direitos do animal de produção é muito maior até do que a do animal urbano, doméstico, né? Então, tem essa série de problemas, né? Que são hoje na norma, né? Que tornam também um problema de eficácia, que é o que eu acredito. Então, Tem muito pertinente que traz justamente o fato de quando a gente fala em imagem do porte, olha como cadeia de produção, a gente chama de estar olhando o animal como um ser senciente, que é aquele que sente basicamente dor, e ao mesmo tempo a gente fala, poxa, tá bom, meu cachorrinho aqui, eu quero estar do meu ladinho, porque ele é o mesmo da família. Exatamente. Mas e a vaca que vai entrar lá na produção lá para alimentar todos nós? Como é que ela vai ser tratada? Como é que vai ser o abate dela? Ainda, Organizado possível. ainda mais quando se trata de cadeia de produção muito longa, né? Nós temos, tipo, fileiras enormes de muitas vacas, a gente não sabe qual que tá doente, qual que não tá, porque é uma quantidade isso, mas gigantesca. é a questão da produção. A lógica de produtividade vai levar com que esse animal não possa nem ter um desenvolvimento e maturidade, porque é hormônio, para que ele cresça logo. Um abate logo, um abate nem sempre humanizado, e aí as condições de vida, esse animal vai ficar desde o momento do nascimento separado da mãe desde logo, Exatamente. vai ficar ali num local recluso sem ter locomoção nenhuma, né? Ou seja, uma vida extremamente precária, Muito porque o precário. fundamento dele é exclusivamente a produção. Exatamente. Na linha do abate, a gente tem alguns pontos que a gente precisa, né? Óbvio, né? Aquelas pessoas que têm uma linha de produção correta, elas têm obrigações de seguir para na hora que levar o animal até o caminhão e do caminhão até onde que vai ser abatido o animal, tem que ter todo cuidado, porque isso também muda na qualidade da carne. Sim. Então acaba que é estranho, mas é muito verdade. Então, se não tiver exatamente o cuidado, né, o manejo de colocar no caminhão corretamente, sair no local, ter hoje em dia, né, a gente tem vários tipos de abate. E antigamente, muita gente fala assim, não, vamos só dar aqui né, na cabeça e né, acabou. Então, isso tem tudo aquilo. Então, tem que ser desensibilizado antes, tem que ser passado por um processo todo até chegar na linha correta do abate, para não sentir. E aí sim, né, continuar o processo e ter um processo tranquilo, sem ter tido esse estresse todo. Isso não só com boi, né, mas em relação a suínos também, acho que é onde que tem mais problemas na produção, quando não tem na produção correta, né? Eles comem o rabinho do outro, então Sim. é uma loucura. Então, acho que isso tudo tem que ser pensado também. A gente está falando de abate, mas também, basicamente, pode falar da produção de leite, que a gente força vacas a produzir Mais bem nada. pronto. Eu falei uma coisa com os meninos que pode ter soado extremo na época, eu entendo, mas é porque eu acho curioso, porque hoje a lógica de proteção animal no Brasil, ela é chamada de bem-estar, bem-estarista. Por quê? O bem-estar parece uma palavra muito positiva, mas o que ele diz é o seguinte: tá tudo bem a gente abater o animal, tudo bem a gente continuar com essa lógica produtivista, desde que se garanta o mínimo de dignidade no abate, por exemplo. Mas até mesmo o que você falou me chama a atenção, que foi, por exemplo, isso altera a qualidade da carne. Ou seja, é interessante que toda a produção ela está ligada necessariamente às necessidades humanas. Eu só protejo o animal na medida em que isso me beneficia. É a mesma questão ambiental, eu só protejo
protejo hoje o meio ambiente porque eu sei que futuramente isso vai me impactar. Eu não protejo porque, isso aqui deve ser resguardado por si mesmo. O animal é a mesma coisa. Tem que tratar bem, porque isso afeta a qualidade da carne, Leite, o leite. né? Não é porque, tipo, o animal mereceria por si mesmo um tratamento adequado. Não, é porque o fim, até a Constituição, ela também é bem-estarista, porque ele fala o seguinte: é preciso garantir condições mínimas. A gente vai continuar explorando eles, mas dentro de condições mínimas. Justamente. Voltando agora ao caso do cão-orelha, voltando bem na conversa, Perdão. não, voltando bastante na conversa, falando novamente sobre as questões das pessoas. No caso com a orelha, os agressores foram jovens e jovens instruídos, ou seja, ao contrário total do que foi desenvolvido aqui na conversa. Que a gente falou sobre pessoas do rural, pessoas com pouca instrução. Nesse caso, foram jovens bem instruídos. E como funciona a responsabilização nesses casos? E um gancho nessa própria pergunta. Existem fóruns na internet sobre crueldade, etc. E como que a gente lida para responsabilizar menores de idade? E como a gente lida com esses fóruns especificamente, esses fóruns de abate? É que eles sabem que é errado e é por isso mesmo que é estimulante fazer, enquanto Os em desafios, pior, né? melhor, exatamente. Eu vou deixar a lógica do desafio para você comentar, eu vou falar um pouco da legislação, porque, né, próprio do direito. A questão é que, como eu falei, os crimes normais, eles deveriam ser, né, essa detenção de 1 ano, de 3 meses a 1 ano, posteriormente, contra animais, já vai para uma reclusão de 2 a 5 anos mais multa, e podendo ser aumentada com qualificadores. O problema é, o menor de idade, ele não incorre numa tipificação penal comum, né? Porque ele ainda é um menor, ele ainda não é alcançado pela lei penal, então a gente tem aqui um ato infracional. Então ele vai ser regido por outra norma, ele vai ser regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente está em outro parâmetro. Então as penas, por assim dizer, são aplicáveis, elas são de outra forma. Entendi. E a internação nas casas hoje, que a gente vê as casas-abrigo, elas são excepcionais. Então, elas são tidas e faz até uma valoração do tipo de crime que é cometido. E, infelizmente, o crime contra os animais, ele ainda é tido como um crime quase que de menor potencial ofensivo. Porque Entendi. antes, por exemplo, por que não existia quase prisão nenhuma? Quando você tinha detenção de 3 meses a 1 ano, a pessoa simplesmente ia para o GCRIM e conseguia uma suspensão, um acordo, ela não ia presa de nenhuma maneira. Né? Então, é importante a evolução da norma porque ela impede a suspensão da pena, né? Ela impede sursis, tem um inquérito investigativo, mas no caso também do ato infracional tem essa outra questão. O fundamento aqui é a reeducação desse adolescente, que eu acho assim, apesar da gente querer uma vingança, né? Porque a gente olha para o animal também, a comoção pública é essa. Um animal inocente, então a gente quer punir. A gente está num sistema que não é punitivista, ele é um sistema que visa, né, reeducar o sujeito. Então, principalmente a criança e o adolescente que está submetida hoje a outros estímulos, né, a visão aqui é reeducar, seja pelo serviço à comunidade, seja ali por uma semi-liberdade, ou eventualmente numa internação, que é um caso mais extremo, o ato infracional ele é regido por outra norma, ele não vai ser punido da mesma maneira que a lei, por exemplo, 9.605 vai tratar. Então, assim, é muito mais formas, por exemplo, o juiz pode mandar ele ir para ONGs junto dos pais para que ele seja educado sobre o manejo correto de animais, sobre o direito desses animais, prestar ações, né, numa ONG ou no local público que ficam os animais da cidade, do município, para prestar esse serviço à sociedade e finalmente ser reeducado. Serão as penas que vão ser impostas a menores. Dando agora prosseguimento ao gancho da pergunta e indo para a pergunta do encerramento. Como que as pessoas, popularmente, digamos assim, nós, o povão, né, nós, a maioria, pessoas que não são necessariamente técnicos da área e etc., como que nós podemos fazer para minimizar esses danos causados pelos maus tratos, etc., e como que, nesse caso, a gente lida com o que eu disse, que são essas pessoas que ativamente buscam os maus tratos e, enquanto pior, melhor, né? Buscam uma certa fama, uma fama no nicho com base no maus tratos, com base na crueldade, principalmente no combate à lei. Então, quanto mais agressiva a lei pro agressor, mais estimulado o agressor fica. Então, essas duas perguntas aí para a gente poder prosseguir para o nosso encerramento. Que acho que tem que ter educação. E aí, os jovens, né, menores de 18 anos, eu acho que pensa muito isso. Não tem problema pra mim. O meu pai que vai responder, não vai ter problema. Então, vamos lá, vamos fazer.
Então, eu acho que isso tem que ser mudado, tem que ter uma educação e tem que ter normas. Assim, eu adorei essa questão de ir na ONG como responsável, cuidar, porque não adianta a gente só fazer um post, conversar, porque nós sabemos, depois de 18 anos, a pessoa ela pode cometer, né, um crime, mas ela vai se responsabilizar e aí já vai ser uma parte da lei e ela vai cumprir o que for necessário. O menor não. O menor ele vai na cabeça do amigo, do outro amigo, do algum conhecido. Então eu acho que precisa sim ter mais educação, a gente implementar mais projetos para conseguir mudar, porque a gente não consegue mudar a cabeça de um jovem de 15, 18 anos quando ele tiver 20, 30, ele não vai mudar. A gente não vai conseguir mudar isso. Então, acho que desde o início a gente precisa ter mais, implementar mais projetos para as pessoas conhecerem, ajudarem, entenderem. Porque não adianta a gente só querer fazer igual foi o caso do Orelha agora, que todo mundo, nossa, chocou pela televisão, aí todo mundo fala, beleza. Só daqui a um ano, acabou, ninguém vai lembrar mais. Nós que gostamos, né, nós vamos lembrar. Mas o pessoal que passa na rua, olha o cachorro, chuta, olha, né, um gato, e as pessoas vão continuar. Aí não vai dar pra mim, porque eu vou conseguir pagar R$ 1.000, bom, vou pagar e vida que segue. Então eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que precisa ser implementado novos projetos e assim, mudar a consciência da população, desde pequeno. Aham. Não agora só. A gente vê muito isso, né? A pessoa vai viajar, às vezes leva o cachorro e sempre abre a porta, né? Quantos vídeos a gente vê do cachorro correndo atrás do carro da pessoa. Então, acho que isso não adianta mudar na cabeça, às vezes, de um adulto, de uma pessoa mais velha. Eu acho que isso tem que ser desde da criança, Uhum. né? Assim, igual em escola sempre tem alguns projetos sociais, por que não implementar um projeto social em relação aos mostrados? Mostrar que, olha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, o que entra nessa questão de o que até onde a gente consegue mudar, né? Porque não tem jeito, se a gente não implementar projetos, a gente não conseguir mudar a cabeça de cada um, entendendo que tá errado desde o início, desde pequeno, a pessoa vai crescer achando que tá tudo bem fazer o que os meninos fizeram. Igual você comentou, não é para pessoas que às vezes indicam pensa, não, mas é de periferia, não tem estudo, né? Não tá, às vezes, não entende, mas não, era que depois eles viajaram até pra Disney, né? Sim. Então, assim, Sim, são pessoas que têm tem capacidade. capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que a lei, né, ela existe, e eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais medo de ir lá cometer, porque assim, eu vou dar exemplo. Os maus tratos hoje, todo dia acontece. Mas eu tenho certeza, se aquela pessoa tivesse desde pequena um estudo ou ter mais assim, participado de alguns projetos, será que ela não pensaria antes de fazer? E outra é a impunidade, né? Porque, Também. infelizmente, além da falta de prevenção, a gente tem um problema que é a gente fica aumentando na legislação a lei, punindo mais. Só que o problema não é fazer lei para punir mais, o problema é efetivamente punir o que a gente já possui. Porque o nível de condenação, a gente teve o primeiro caso de reclusão agora. Então, assim, não existe denúncia, poucas delegacias especializadas para denunciar, pouca informação do caminho para a denúncia e um resultado pífio que é pouquíssimas dessas pessoas são realmente processadas e pouquíssimas delas ainda serão presas, né? Então o problema é esse, a gente não tem medo. Se a gente não faz pelo bem, que é a prevenção, que faça pelo medo, mas a gente não tem medo, porque ainda é tido como menor potencial. Vai acontecer uma coisa É isso. curiosa, eu não vou ficar preso, vou pagar. Principalmente porque quem vai se importar com um animal morrendo? A cura da educação. Então, a gente chegou naquele momento, né? Se encerrar. Falo muito escola. A gente vai ter que abrir uma oportunidade futura, porque não falamos nem de saúde única, que vai confrontar com tudo que a gente falou aí. Mas queria agradecer
de certa forma, todos pela presença, mas eu queria pedir também para você deixar uma mensagem ou algo relacionado, aproveitando a oportunidade de vocês aí, entre esse papo que eu achei que foi, sinceramente, pelo tempo que foi importante e extremamente necessário. Eu venho agradecer de verdade a presença de vocês duas. Peço que, se possível, a gente possa ter novos encontros e fica à vontade, se quiserem falar aí. Vamos lá. Olha, eu adorei. Mas eu acho muito interessante, sua presença foi perfeita, porque muita gente tem a dúvida nessa questão da lei. E assim, por mais que nós veterinários nós conversamos, passamos o que é certo, o que é errado, a gente tenta mudar, mas as pessoas não conseguem entender que funciona, que existe. Sim. E é só realmente procurar. E foi muito interessante tudo que você falou. Acho que todo mundo tem que escutar para entender o que assim existe, funciona, e o que a gente tem que fazer. Porque senão fica só assim, não, isso não existe nada não. É só uma lei que tá lá só por existir. Sim, e denunciem, né, a importância, mesmo que não haja delegacia especializada na sua cidade, isso pode ser denunciado para a polícia normalmente, e dependendo da gravidade desse crime, vai gerar um inquérito policial, vai ser investigado, vai ser periciado. Então, se não foi possível interromper imediatamente o maus tratos que estiverem acontecendo, né, se não for possível preservar o animal, preserve o local que está acontecendo o maus tratos. Filmar, muita gente tem essa noção errônea de que não pode filmar porque isso viola a privacidade, não é permitido. É sim, gente, pode filmar, filma mesmo, interrompa o ato se não for possível, proteja o lugar, filme, porque isso é prova, sim, para um futuro inquérito, e denuncie na polícia comum, chame ela, incomode mesmo, tá? Porque eles precisam, sim, fazer um inquérito e promover futuramente uma denúncia. Então, não tenham medo, não. Qualquer desinformação que foi te dada em qualquer lugar, saiba que isso é um crime, sim, e que deve ter prova, denúncia, e você tem esse poder nas mãos. E a última mensagem que eu vou dizer, porque eu vou parar de falar, pelo amor de Deus, gente, eu juro. Mas a última mensagem que eu tenho tem um livro do John Gray que chama Cachorro de Palha, em que ele faz um questionamento que é o seguinte: quando foi que em algum momento a gente criou uma ideia que deu muito certo, a gente fez essa propaganda muito certo, de que o ser humano não é um animal? Né? Então, nós somos só mais um animal que criou uma propaganda e a gente acredita nela, que a gente não é, que a gente é mais importante pela racionalidade. Mas veja só onde a racionalidade nos levou: progresso técnico, máquinas melhores, inteligência artificial e um mundo que está vendo o apocalipse. Via doenças, porque pandemias acontecem por causa de quê? Zoonoses. Zoonoses porque há um manejo incorreto dos humanos em relação aos animais. O que a gente vê, então, a gente tem o mundo, a gente está falando muito sobre apocalipse agora por guerra, né? Então, olha onde o progresso técnico levou, mas esse progresso técnico não foi acompanhado de um progresso moral. Então, não necessariamente nós somos melhores porque a gente raciocina, a gente só é melhor em destruir as coisas, né? As armas, né? E toda a tecnologia nos levou, na verdade, né, a uma involução moral. Então, assim, se isso for parâmetro para que a gente seja especial, bom, não funcionou. Então, a gente não pode deixar de lembrar que nós somos animais também. Nós não somos diferentes, né, dos outros animais, só mais um. É isso. Perfeito. Com falas desse tipo, a gente fica até mais acanhado, mas vamos falar. Não, depois dessa aula a gente fica até sem voz para dizer qualquer coisa, né? Ele pega grupo cansado. Olha, Não funcionou. aí, Ana, muito obrigado pela sua Obrigada. presença, muito obrigado pelo tempo, pelas palavras, assim também como professora, muito obrigado também pela presença, pelas todas as palavras, impactante e ao mesmo tempo a gente fica parado, observando, quer que fale mais, deixo aberto aqui uma próxima oportunidade para ele use. E vocês que nos acompanham aqui no UniFireCast, sabe que esse episódio vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Fiquem atentos para os próximos episódios e esse foi mais um episódio do nosso UniFireCast.